Capítulo 9. Claro, o motivo de formamos essa aliança era para esse fim. George disse em voz alta. Nós já discutimos isso com os outros participantes que viajarão. Vamos trocar de posição com eles, para que o nosso Alliance Force possa ocupar algumas carruagens que são próximas umas das outras. Nós também recebemos a permissão das vestes negras. Além disso, nós homens nobres, nos revezaremos sendo guardas para proteger as carruagens. Claro, isso é com a ressalva de que estamos apenas ajudando os cavaleiros de vestes negras. Para as senhoras bonitas, a logística e os deveres de limpeza ficarão com vocês. Quanto às armas, vocês também não precisam se preocupar. Já fizemos nossos preparativos e até mesmo pegamos uma besta. George contou seus planos. Os jovens da aliança começaram a falar entre si, e depois de alguma discussão, a maioria era a favor deste plano. Ok, estamos de acordo. Quanto à posição do capitão dos guardas, era inevitável que George iria tomar essa posição. Golpeando enquanto o ferro estava quente, George começou a distribuir algumas missões. A festa continuou depois, mas era claro ver que a maioria do entusiasmo na multidão há muito havia sido perdido. Inicialmente eu tinha planejado dar-lhe uma lâmina cruzada, mas parece que não há mais nenhuma necessidade agora. George ergueu a taça, enquanto caminhava em direção a Leyline, apontando para o punho da espada presa em sua cintura. É verdade que cada vez que uma tropa de magos entra nas planícies, há muitas mortes? Perguntou Leyline. É claro que o melhor cenário é que apenas 1 ou 2 vão morrer, mas houve momentos em que pelo menos 10 pereceram. George encolheu os ombros. Caso contrário, por que mais eu iria gastar tanto dinheiro e energia a fim de estabelecer uma aliança que seria dissolvida quando chegássemos ao litoral? Onde quer que você plante uma semente, haverá alguma forma de lucro a ser colhido. Leyline riu. Não importa o que, contanto que todos estivessem agrupados juntos, então suas chances de sobrevivência aumentariam. E qualquer um dos acólitos sobreviventes com certeza gostaria de ter uma boa relação com George e sua família. Enquanto alguns desses acólitos estavam para tornar-se magos, os retornos seriam ótimos. Mas mesmo se não houvesse sobreviventes, não seria uma grande perda para ele, de qualquer forma, certo? Além de sua espada, sua inteligência tem realmente me impressionado. Os olhos de George brilharam. As coisas que fiz foram todas as coisas que meu pai me disse para fazer. Bem então, você está disposto a me ajudar? George estendeu a mão. Como quiser. Leyline riu, estendendo a mão para George. A resposta de Leyline ao pedido de George não era um impulso. Na verdade, ele tinha tomado esta decisão após cuidadosa deliberação. Com relação aos perigos ocultos nas planícies, ele não foi muito bem informado sobre o assunto. Então, juntando as mãos, cooperar seria uma proposta decente. Asterisco. O vento frio desceu sobre o grupo e bateu-lhes na cara como lâminas de faca. Com cada respiração, Leyline podia sentir o cheiro perfumado de grama. Já se passaram 15 dias desde que nós entramos nas grandes planícies da morte. Olhando para trás das carruagens, Leyline podia ver alguns traços de danos nele, fazendo-o sentir-se muito sombrio. As marcas nas carruagens eram 3 diferentes linhas ligadas em um como se ele fosse criado por uma única garra. As grandes planícies da morte têm perigos que até mesmo seres humanos normais ou até mesmo cavaleiros preparatórios teriam problemas. Depois de entrar nas planícies, embora os senhores de vestes pretas e brancas tinham aumentado o número de patrulhas, e para os acólitos que se uniram, ainda havia algumas baixas. As marcas nas carruagens tinham sido causado por uma matilha de lobos gigantes simples. No mesmo momento em que chegaram, as carruagens tinham sofrido um cerco. Embora não tivesse havido nenhuma morte, a alcateia de lobos gigantes na planície quase tinha empurrado as carruagens e danificou-as, dando Leyline uma profunda impressão deles. A partir desse momento, os estudantes não se atreveram a acampar fora e todos tentaram dormir nas carruagens, mas mesmo com isso ainda havia algumas baixas. O rosto de Leyline escureceu. Embora os cavaleiros de manto negro estivessem guardando-os, para alguns dos jovens ainda era necessário sair para cuidar de suas necessidades corporais. Infelizmente, dentro das grandes planícies da morte, isso significava perigo. O jovem tinha sido mordido por um inseto venenoso no momento em que ele saiu da carroça e morreu. De acordo com os cálculos da Ship AI, o veneno do inseto poderia corroer o cérebro dentro de 13 segundos. Não houve tempo suficiente para ajuda médica, e até mesmo os poucos magos vestidos de branco só podiam assistir o jovem morrer. Depois desse incidente, os alunos saíam da carruagem somente quando absolutamente necessário. No entanto, devido ao pequeno tamanho da carruagem e ao grande número de pessoas espremidas no interior, o cheiro era certamente desagradável. Pelo preço de ajudar os cavaleiros vestidos de preto a dirigir uma carruagem, Leyline teve a chance de respirar ar fresco. Apesar de estar do lado de fora da carruagem parecer ser mais perigoso, com o cavaleiro de manto preto ao lado dele, era realmente muito mais seguro. Quanto à habilidade de dirigir, Leyline só teve que ouvir o cavaleiro de manto preto por um curto período de tempo, enquanto o Ship AI registrava tudo. Está ficando escuro. Todo mundo se reúna dentro das carruagens para descansar. Uma voz chamou de frente, fazendo com que cada carro parasse. Não só viajar durante a noite era perigoso, mas isso significava que os cavalos não tinham tempo para descansar, o que poderia levar à morte e causar ainda mais problemas. Suas habilidades de condução de carro são muito boas. O cavaleiro de manto preto olhou para Leyline e falou em voz baixa. Obrigado por seu elogio. Leyline assentiu. Voltando para o interior da carruagem, um cheiro forte atingiu o nariz no momento em que abriu a porta. As sobrancelhas de Leyline franziram, mas vendo os olhares estupefatos que os alunos enfrentavam, ele só poderia suspirar para si mesmo secretamente. Desde a primeira vítima, nenhum dos jovens tinha um olhar feliz, em vez disso, havia uma atmosfera lúgubre. Esta foi outra razão pela qual Leyline não gostava de ficar dentro da carroça em tudo. Leyline, você está de volta. Uma pequena jovem sardenta forçou um sorriso enquanto o cumprimentou. Leyline sentou-se e olhou em volta antes de pegar um pedaço de pão sírio para roer.
A peça seca de pão sírio foi mastigado e Leylin sentiu-se como se estivesse mastigando areia. Apesar de seu gosto, Leylin conseguiu engolir o pão com grande dificuldade, mas ao fazê-lo, ele sentiu uma dor súbita em sua garganta, levando-o a retirar às pressas para fora seu cantil e engolir uma grande quantidade de água. Depois que ele finalmente terminou todo o pedaço de pão, ele soltou um suspiro de alívio. Depois de introduzir as grandes planícies da morte, suprimentos eram difíceis de encontrar. Mesmo que os alunos tivessem algumas moedas de ouro, não havia comerciantes ao redor. Assim, nesta situação, as moedas de ouro não eram muito melhor do que meras pedras. Leylin, qual é a situação? Apenas quantos mais dias até que estejamos fora destas planícies malditas? Após Leylin ter acabado de comer, a jovem sardenta lhe fez uma pergunta. Suas palavras eram claramente o que todos queriam saber a resposta, e chamou a atenção de todos quando eles se voltaram para olhar para Leylin. Durante a condução da carroça, eu falei com o cavaleiro de manto preto. Nós já viajamos a metade da distância, por isso, se tudo correr bem a partir daqui, vamos alcançar as costas na metade de um mês. Bom Deus, ainda falta metade de um mês mais. Estes são dias terríveis. Eu não posso suportar outro único dia neste lugar. A jovem sardenta começou a puxar seu cabelo enquanto ela reclamava. Ei, anime-se, caça. Contanto que você possa aguentar estes 15 dias, então você vai chegar à costa. Frutas deliciosas, pão macio para não mencionar uma cama confortável e uma casa de banho quente, tudo isso está esperando por você. Mesmo quando um jovem tentou animar Caça, as palavras pareciam estar tentando animar ele mesmo mais do que Caça. Asterisco dom, asterisco. Um padrão rítmico poderia ser ouvido quando as portas para o carro se abriu, revelando George. Em sua armadura e carregando sua espada longa, George parecia um belo cavaleiro. Ei, senhoras, temos um pequeno intervalo aqui. Se vocês precisarem relaxar um pouco, venham aqui para fora. Se não, então por favor, fiquem aí dentro. Depois de tudo, o exterior é muito perigoso. O carro começou a ficar inquieto antes de algumas meninas de rostos vermelhos olharam nos olhos uma das outras e saírem da carroça. Leylin encolheu os ombros antes de pegar sua lâmina cruzada. Vamos. Como membro da guarda, ele precisava estar junto para proteger estas senhoras. Mesmo que tudo que ele pudesse fazer fosse manter a sua vigilância e chamar os cavaleiros de manto preto para vir ajudá-lo se houver problemas. Eu não vou cair desta vez. Caça falou enquanto ela estremecia. Tudo bem, então. Leylin apontou para o resto segui-lo, para fora da carruagem. Pousando suavemente sobre a grama, Leylin não podia deixar de se esticar confortavelmente. A bela paisagem esticava muito além do que o olho pode ver. Se não fosse pela quantidade de perigo aqui, Leylin teria adorado esta visão. Como é belo! George falou enquanto observava o sol poente. Como é belo de fato, mas também perigoso. Leylin murmurou. Há perigo em toda parte, meu amigo. Doença, fome e guerra. O mundo está cheio de perigos como estes. Para nós, esta área é uma ameaça para as nossas vidas, mas para os magos vestidos de branco, é nada mais do que como jardim de volta para casa. George apertou sua espada. Você está tentando dizer que, enquanto você tiver força, então você poderá obter tanto a liberdade quanto segurança? Exatamente. Dê uma olhada em Caça, ela já perdeu sua coragem. Neste caminho para o poder, está faltando a ela o espírito para enfrentar o perigo. Mesmo se ela fosse chegar com segurança na Academia dos Magos, é improvável que ela possa se tornar um mago. Afinal de contas, estudar a magia é um caminho traiçoeiro que é 100 vezes mais difícil do que esta planície. George jogou uma pedra longe para as planícies. É hora de proteger os nossos belos tesouros agora. Vendo George de pé, Leylin tinha um sorriso no rosto. Coragem? Mas para aqueles que perseguem a verdade, a prudência é também uma necessidade. Chip aí, inicializar a digitalização. Pensou Leylin. Seguindo a ordem, um cenário tridimensional começou a visualizar dentro da cabeça de Leylin, mostrando a área nas proximidades. Dentro da imagem geográfica azul havia um aglomerado de estrelas brancas. Estas estrelas simbolizavam os estudantes. Nenhum único deles parecia estar ferido. Quanto aos cavaleiros de vestes negras, eles eram uma luz vermelha intermitente. Após a análise do Chip AI, ele tinha reconhecido eles como uma existência que poderia ameaçar seu anfitrião. Nas poucas carruagens finais tinha um mago vestido de branco dentro. Leylin não se atreveu a tentar usar o seu Chip AI para digitalizá-lo, pois caso fosse detectada sua energia isso poderia causar problemas para ele. Não muito tempo depois, cada fonte próxima de perigo apareceu dentro da mente de Leylin. Mesmo que seja um inseto venenoso, eles não serão capazes de escapar de digitalização do Chip AI. A partir de agora, esta área é segura. Esta foi uma garantia que Leylin poderia proporcionar. Embora ele fosse um membro da guarda, ele nunca faria qualquer coisa para colocar-se no caminho do perigo. Com o Chip AI, ele tinha um firme aperto de tudo o que acontece em um raio de 130 metros, e isso seria a maior garantia para sua segurança.